DC Notícias Web de hoje recebe mais uma vez o Dr. Kennedy Schisler e nós vamos falar sobre saúde, sobre cuidados, principalmente nessa época do ano. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Obrigada por atender o nosso convite. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Doutor, estamos numa época das baixas temperaturas e muitas dúvidas começam a surgir, principalmente para os pais, em relação às crianças, nesse período das temperaturas baixas por causa de toda essa questão. Gripes, resfriados, Covid, toda essa gama ainda de doenças que agora se efetivam ainda mais nesse período? Esse ano foi um ano extremamente atípico, sem igual, em função da pandemia. Normalmente o outono sempre é um período estressante para os pais, para as escolas, para os médicos, para os serviços que atendem crianças, porque existem 6, 7, 8 vírus respiratórios que causam um impacto grande na vida das crianças, para os quais não há vacina. Então, os vírus de outono não tem como prevenir com vacina. E a criança vai adquirir anticorpo contra esses vírus à medida que vai pegando eles. Então ele pega um vírus num ano, cria anticorpo, já não pega mais no outro. No ano seguinte pega mais 2 vírus, cria anticorpo, já não pega no ano seguinte. E com a pandemia, a criança não fez o que a gente chama de o dever de casa imunológico, que é justamente aos poucos ir pegando esses vírus, né? Então, como ela não fez o dever imunológico em 2020, 2021, não ficou doente, esse ano, todos os vírus que ela deixou de pegar nos 2 anos atrás, está pegando esse ano junto com os vírus que teria que pegar esse ano. Então, tem crianças que literalmente estão sendo atropeladas por vírus, tendo 1, 2 infecções por mês, né? E as mães vêm com aquela preocupação de imunidade baixa, e na verdade não é isso. É a exposição que está alta justamente por não ter feito esse trabalho aos pouquinhos, ano após ano. E é interessante porque em 2020, só para ter uma ideia, eu receitei em um ano 5 antibióticos, coisas que eu nunca tinha visto na vida. E meus colegas não foi diferente. E as farmácias jogaram fora, por ter vencido, milhares e milhares de caixas de antibiótico. E esse ano, como agora estamos fazendo o dever de casa de 3 anos em 1, está faltando antibiótico. Não tem, está faltando. A demanda foi muito, muito, muito grande, né? Então, esse ano é um ano atípico, onde digamos assim, a gente está pegando a ressaca, digamos assim, da pandemia. A gente, agora o senhor falou num ponto importante, a ressaca da pandemia. A gente ouve, não só ouve, como nós também somos pais, e tem acontecido bastante da criança que não ficava doente, agora a criança está com gripe. A criança que ainda não conseguiu tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid, porque estava gripada, porque aquela gripe não sara. E isso está acontecendo tão frequente, a gente tem visto tantos pais reclamarem nesse período, doutor, que então causou um estranhamento das famílias, que medidas tomar, o que fazer, como se cuidar, como se prevenir. Qual é a dica nesse momento, doutor? Para te entender, primeiro assim, que isso que está acontecendo é em função do fato que não fez isso aos pouquinhos. Então, como não fez os 2 anos das infecções pouco a pouco, está pegando tudo de uma vez só. Quando a criança pega a infecção pouco a pouco, ela consegue se recuperar. Ela recupera o peso, as vias aéreas voltam ao normal, 2 meses depois pega um outro vírus, 2 meses depois pega um outro. Quando a criança começa a ter essas infecções uma atrás da outra, né, e lembrar que cada infecção que a criança pega, ela cria um anticorpo e não pega mais. São diferentes infecções. Mas quando ela pega uma infecção, cria anticorpo, em seguida pega outra, cria anticorpo, mas em seguida pega outra, as vias aéreas não se recuperam, muitas vezes o peso não se recupera e aumenta muito o risco de desenvolver complicações. E a gente tem visto realmente bastante, por exemplo, otites, né? Bastante sinusites, muitos quadros de broncoespasmo, de Chill, que em crianças pequenas nós chamamos de bronquiolite, né? Então, realmente houve um aumento bastante de complicações, houve um aumento bastante de demanda de internamento, inclusive em UTIs, né? E a boa notícia, qual que é a boa notícia? Tudo tem uma boa notícia.
A boa notícia é que a gente está percebendo que isso está nos finalmente. Estamos saindo do outono, as crianças já pegaram os vírus de outono, está acalmando. A gente está vendo que de uma semana, 10 dias para cá, caiu bastante a demanda pelo atendimento pediátrico, tanto em clínicas como em pronto-atendimentos. E ao entrar no inverno, tem um grande vírus, que é o vírus influenza. Como as crianças, na maioria, vacina, e como há férias em julho, a gente está prevendo o inverno tranquilo, bem diferente do nosso outono. Quem não vacinou para influenza, recomendo que vacine, porque daí o inverno realmente é tranquilo para aqueles que vacinaram. Pois é, um ponto fundamental agora em relação às vacinas, doutor. Famílias devem vacinar as crianças, devem continuar a vacinação, tanto as doses de reforço, tanto a criança que ainda não tomou a sua segunda dose, quanto a essa vacina, as vacinas que são para a influenza? Então, como o grande vilão do inverno é a influenza, quem vacina fica protegida, né? E lembrar que a vacina é gratuita na rede pública, né? E é feito com muita qualidade. Ah, com relação à Covid, nós estamos na segunda onda de Omicron, né? Por sorte, as infecções têm sido leves, muitas vezes tão leves que as pessoas nem desconfiam que teve Omicron, né? Vem como se fosse um resfriado. Agora, na população pediátrica, nós vimos no começo do ano bastante Omicron, digamos, leves, houveram internamentos pela doença, mas vimos bastante casos chamados SIM-P, que é SIM-P, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que é um quadro múltiplas vezes mais grave que o próprio Covid. E, assim, crianças super saudáveis, lindas, maravilhosas, tendo SIM-P. E crianças que não puderam vacinar, abaixo de 5 anos, ou crianças acima de 5 anos não vacinadas, né? E é um quadro extremamente grave, faz uma lesão cardíaca, uma lesão das coronárias, ele faz uma lesão do fígado, uma lesão do rim, uma lesão dos pequenos vasos, faz um quadro extremamente grave. Muitas vezes a criança só consegue fazer o diagnóstico depois que entrou na UTI com falência, já entubada, e a mortalidade em torno de 7%. Então, ele sempre ocorre 2 a 6 semanas após o Covid. E lembrar que muitas crianças nem souberam que tiveram Covid. Então, o pediatra está atento a isso, é um quadro de febre alta persistente, às vezes um quadro de um pouco de vômito, um pouco de diarreia, mal-estar, muitas vezes o olho vermelho, e é um quadro tóxico, a criança realmente está mal. Então, lembrar que isso surge, a gente está atento de novo para casos que possam surgir agora, que estamos saindo dessa onda de Covid. Quais são os sintomas, o senhor falou em alguns sintomas aqui, mas quais são os sintomas que os pais devem ficar ainda mais atentos, tendo em vista essa mistura de doenças nesse período? Então, no olhar dos pais, a gente ouve muito assim, doutor, a mesma tosse voltou, né? É a mesma gripe de novo, né? Então, no olhar dos pais, é tudo uma maçaroca só, né? É a mesma coisa de novo, né? No olhar atento do pediatra, a gente consegue definir, não. Aquele quadro tinha essas características, foi tratado, resolveu. Esse é um novo quadro com diferentes características, assim, assim, assim. A expectativa é que dentro de 5, 7 dias evolua para melhor. Pode piorar, sinais de piora são febre alta persistente, irritabilidade, choro, distúrbio do sono, tosse, que vai piorando cada vez mais, dificuldade para respirar, né? Então, assim, é interessante também lembrar que muitas crianças, em torno de 20% das crianças, podem ter como doença de base alergia respiratória, né? Então, assim, nariz que coça, olho que coça, e essas crianças têm uma predisposição maior a ter mais problemas. Tem crianças que têm uma sensibilidade exagerada ao ar frio, né? Quando corre muito, tosse, quando sai da cama, espirra. E essas crianças também têm um risco maior de piorar mais. E cabe ao pediatra identificar essas crianças e protegê-las com medicação para controlar melhor a alergia, para controlar melhor essa sensibilidade ao ar frio, né? Mas, assim, a boa notícia é essa, né? O inverno está chegando, por incrível que pareça, para quem está vacinado e com as férias escolares,
vai melhorar muito. A gente vai conseguir respirar um pouquinho, todo mundo, tanto os serviços médicos quanto os pais. Ainda é recomendável, principalmente nas crianças, nesse momento, por mais que não seja agora obrigatório o uso da máscara em locais fechados, abertos, mas com tantas preocupações, seria recomendável o uso de máscara, principalmente nas crianças, para amenizar todo esse quadro, principalmente passando esse período um pouco mais delicado? A Secretaria de Saúde tomou essa decisão de fazer a recomendação de máscaras em crianças de 2 anos para cima. Então, até o ano passado, o uso da máscara tinha em mente a prevenção do Covid, tanto para adultos como para crianças, como adolescentes. Esses vírus, eles adoram crianças pequenas, né? Sobretudo de 2 a 5, 6, 7 anos de idade. Os adultos, como regra, não pegam esses vírus. Por quê? Porque eles já fizeram todo esse trabalho de ter essas infecções da infância e elas têm uma memória imunológica, elas já criaram os anticorpos e já não vão pegar mais esses vírus. Então, assim, os professores não teriam nenhuma indicação de usar máscara do ponto de vista desses vírus respiratórios, mas as crianças se beneficiariam, sim. É verdade que o uso da máscara foi politizado e fugiu um pouco do olhar do que para que ela serve, né? Então, ela serve para eu não transmitir a minha infecção para você e serve para você não pegar eventualmente a infecção que eu poderia estar transmitindo. Eu posso não pegar e posso não transmitir. Com certeza reduziria, sim, em grande parte a transmissão de infecção, sim. Mantendo todos esses cuidados, é claro, sempre à procura de um profissional, um médico, um especialista para que as crianças não sejam principalmente automedicadas, doutor. Eu acho que a mãe pode usar o bom senso de procurar medicar da maneira que ela tem acesso, lavagem nasal, remédio para febre, remédio para o conforto da criança, melhorar os sintomas de tosse, nariz trancado. Agora, quando há um comprometimento do estado geral, a criança está hipoativa, olhar distante, gemente, dificuldade para respirar, assim ela vai procurar um atendimento médico e os pediatras estão aptos a dar um atendimento adequado e resolver esses problemas. Dr. Kennedy, nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer essas suas preciosas informações para as famílias que nos acompanham, que vão nos acompanhar também, assistir essa entrevista também pelas redes sociais e que tenhamos dias melhores aí. O senhor traz aí algumas boas notícias otimistas para um futuro aí, né, em relação à saúde, principalmente das crianças. Obrigada mais uma vez pela sua participação conosco no DC Notícias Web e pelas suas informações. Obrigado. Um bom dia para vocês todos.